Olá, prezados doutores e doutoras. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de extensão sobre defesa trabalhista. Eu sou o professor Dr. Osmar Barreto e vou guiá-los nesse estudo. Nele, vamos versar sobre a defesa trabalhista de uma forma geral e, posteriormente, vamos analisar as espécies de defesas trabalhistas, incluindo contestação, exceção e reconvenção. Dessa forma, eu peço que me acompanhem. Vamos lá. Começando pelo conceito de defesa trabalhista, nós podemos apontar que a defesa, obviamente, tem o intuito de impugnar a pretensão do autor, da autora, ou no nosso caso do reclamante, contestando essa pretensão. Os artigos 146, 335 a 343 do CPC mencionam que a resposta do réu compreende contestação, exceção e reconvenção, que são os tipos de defesa que serão analisados individualmente futuramente. Já a consolidação das leis do trabalho utiliza o termo defesa e aborda essa questão nos artigos 767, 799, 847, 847 parágrafo 1º e 848. Eu faço uma observação que na defesa da reclamação trabalhista, o reclamado, a reclamada, pode alegar toda a matéria com a qual pretende se defender. Passando agora ao momento da apresentação da defesa, a defesa trabalhista, em teoria, deve ser apresentada em audiência após a primeira tentativa de conciliação que vem delineada no artigo 846 da CLT. Portanto, tal defesa pode ser realizada de forma oral, no prazo de 20 minutos, conforme preconiza o artigo 847 da CLT, sem prorrogação, vez que não há previsão legal para tal. Se houver um litisconsórcio passivo, ou seja, a multiplicidade de reclamados, cada um terá 20 minutos para arguir sua defesa. Os 20 minutos, então, não são comuns, não é só esse prazo de 20 minutos que é utilizado para todos os litisconsórcios passivos. Não, cada um terá 20 minutos para se defender. A defesa também pode ser apresentada por escrito e é o mais comum atualmente, principalmente com o processo eletrônico, o processo digital. Então, nesse caso, isso vai permitir maior precisão e técnica jurídica, além de trazer celeridade, porque não vai atrapalhar a pauta de audiências, e já permite também a concentração dos atos processuais em audiência, que é um princípio trabalhista. Eu dou uma dica que o interessante é que você junte a contestação com, no máximo, 48 horas de antecedência da audiência e de forma sigilosa, porque, como a gente viu, haverá a tentativa de conciliação e, posteriormente a essa tentativa, é que vai se passar a fase de instrução e aí já contemplando também a defesa do reclamado ou da reclamada. Então, se houver o acordo, obviamente a questão se encerra, né, com a homologação desse acordo, ele vira um título executivo judicial, e nesse diapasão é importante para o advogado juntar essa contestação de forma sigilosa para que o advogado da parte contrária não tenha acesso ao teor dessa defesa. Por quê? Teoricamente, também a réplica deve ser oferecida de forma oral, em audiência. A maioria dos juízes abrem um prazo para que a réplica seja apresentada por escrito, geralmente 5 dias. Contudo, outros magistrados optam pela realização de réplica oral.
Então, com isso, você vai dificultar a elaboração dessa réplica, porque o advogado da reclamante não terá acesso ao teor, ao conteúdo da contestação. Então, a dica é: junte a contestação com uma certa antecedência, de forma sigilosa, assim como os documentos que instruem essa contestação também. E aí, não havendo o acordo, o juiz vai retirar o sigilo dessa petição, dos seus documentos, e vai optar pela apresentação de réplica oral ou oportunizar a apresentação dessa réplica através de peticionamento eletrônico, que é o mais usual atualmente. O regramento sobre a defesa trabalhista vem estampado na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, no seu artigo 767 inicialmente, o qual aponta que a compensação ou a retenção só poderá ser arguída como matéria de defesa. Nós vamos versar sobre compensação ou retenção mais para frente, podem ficar tranquilos. Já o artigo 799 aponta que nas causas de jurisdição do trabalho somente podem ser opostas, com suspensão do feito, as exceções de suspeição ou incompetência, as quais nós também vamos investigar de forma pormenorizada adiante. Já o artigo 841 reza que, recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou secretário, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição ou do termo ao reclamado, notificando ao mesmo tempo para comparecer à audiência do julgamento, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias. Aqui eu faço um parêntese, porque esse prazo de 48 horas é um prazo impróprio, como todo prazo de servidor público, né? Todo prazo judicial, obviamente, de servidor público. Então, se não houver o cumprimento desse prazo, não haverá nenhuma sanção, nenhuma penalidade para o servidor que descumpri-lo. Contudo, o que deve ser observado de forma categórica é essa notificação com antecedência de 5 dias. Na verdade, eu entendo que é uma citação, que é a primeira comunicação processual para que o reclamado, a reclamada, integre a relação jurídica processual. Contudo, como vem esculpido na própria CLT, o termo notificação, nós podemos nos pautar por ele, e esse interregno de 5 dias antes da audiência deve ser respeitado para a realização dessa comunicação processual, porque se entende que é o tempo hábil para que a parte reclamada elabore, confeccione a sua defesa, a sua contestação. Já o 847 da CLT vai no sentido de que, não havendo acordo, o reclamado terá 20 minutos para aduzir sua defesa após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes. Nesse caso, não havendo realmente o acordo, como já havia mencionado, o juiz vai tirar o sigilo, se realmente a contestação foi juntada de forma sigilosa, seus documentos, vai dar ali um prazo de uns 10 minutos para que o reclamante leia essa contestação, né, e posteriormente vai permitir que ele realize a réplica de forma oral. E existe também a possibilidade de aduzir a contestação de forma oral. Então, por isso que eu falo, é interessante juntar essa contestação com uma certa antecedência, até porque você pode juntar o arquivo errado, a plataforma pode dar algum problema, então você ainda tem tempo suficiente para corrigir a questão. Agora, se porventura realmente você não conseguiu juntar a contestação por petição eletrônica antes da audiência, aí você tem a última alternativa, que é realizar a contestação também de forma oral.
é isso que determina o 847, né? Não havendo acordo, o reclamado terá 20 minutos para aduzir sua defesa após a leitura da reclamação, quando essa não for dispensada por ambas as partes. Mas a regra, realmente, na prática, é que a contestação seja oferecida, seja aduzida de forma escrita, né, pelo peticionamento eletrônico. O 847, mas no parágrafo único, prevê que a parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico até a audiência. Artigo 848, terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do processo, podendo o presidente, ex officio, ou a requerimento de qualquer juiz temporário, interrogar os litigantes. Realmente, a regra na teoria é que a defesa seja realizada oralmente em audiência. E após essa adução da defesa em audiência, aí vai se seguir a instrução, a análise das provas, até mesmo com o depoimento dos dissidentes, né? Ali está litigantes, mas o termo técnico correto é dissidentes, porque estamos falando de um dissídio, e consequentemente também a oitiva das testemunhas, entre outras provas que serão produzidas nos autos. É importante, além de analisar as regras sobre a defesa trabalhista, que também estudemos os princípios que regem tal defesa. Lembrando que o gênero é norma, e dentro desse gênero nós temos as regras, que são os dispositivos, são os artigos, são as leis, e os princípios. Os princípios têm força normativa também, são tão ou mais importantes do que as regras, porque eles até mesmo inspiram a criação dessas regras. No que concerne aos princípios atinentes à defesa trabalhista, nós temos o primeiro princípio, que é o princípio do devido processo legal, ou seja, o processo deve respeitar todas as fases, deve ser oportunizado às partes que elas realizem todos os atos processuais reunidos e divididos nessas fases. Então, se realmente esses atos não forem realizados dentro dessas fases processuais, né, fase de instrução, fase de julgamento, enfim, haverá a preclusão, que é a perda do direito, a perda da oportunidade de realizar aquele ato. Depois nós temos o princípio do contraditório, no qual o reclamado ou a reclamada vai ser cientificada através da citação de que existe um processo, uma demanda ajuizada contra ele, contra ela, e nesse sentido ele vai ter a faculdade de integrar a relação jurídica processual trabalhista e querendo se manifestar por meio de sua defesa. Então, aqui no princípio do contraditório, as partes terão a oportunidade de rebaterem as alegações feitas pela parte adversa. Aí sim, nós vamos estabelecer esse contraditório. Coligado ao princípio do contraditório, nós temos o princípio da ampla defesa, o qual estabelece que as partes podem utilizar todos os meios de provas admitidos em direito. E eu faço uma observação que esses princípios derivam do princípio do devido processo legal, ou seja, eles são corolários desse princípio. Eu sempre brinco que esses três princípios andam de mãos dadas, né? Não é possível a existência, principalmente do contraditório, da ampla defesa, sem a observância do devido processo legal. E por último, mas não menos importante, nós temos o princípio da bilateralidade, também chamado de igualdade, ou seja, ele visa garantir a igualdade de tratamento entre as partes durante todo o curso do processo. E aí nós podemos apontar até o princípio da proteção, o qual visa proteger o trabalhador, que geralmente é a parte mais fraca
da relação. Então, esse princípio da igualdade vai ser utilizado para a consecução do princípio da proteção. Então, trazer realmente as partes para o mesmo patamar processual, permitindo a paridade de armas. Então, nós temos 3 tipos de defesa, conforme já mencionado: a contestação, a exceção e a reconvenção. Vamos passar a analisar cada tipo de defesa de forma individual, começando com a contestação. A contestação é a peça processual ou articulado, ou seja, a adução oral dessa defesa, na qual o reclamado de uma reclamação trabalhista se vale para sua defesa, ou seja, responde à petição inicial apresentada pelo reclamante. É o meio de defesa por excelência, no qual o demandado ou a demandada vai impugnar as pretensões, os pedidos realizados na petição inicial. Eu faço um apontamento aqui que é importante, que a contestação deve ser elaborada de forma clara e aprofundada, a fim de rebater todos os pontos articulados na exordial ou também como é chamada na petição inicial. Deve ser impugnado ponto a ponto e mais para frente nós vamos ver o porquê dessa necessidade. Além disso, a contestação é aquele momento em que a parte demandada, a parte reclamada deve apresentar as provas com as quais pretende se defender, e essa redação deve ser feita com cuidado, precisão, clareza, concisão, estilo, perfeição lógica e jurídica, porque, como já dizia o saudoso Barbosa Moreira, a falta de clareza é um pecado capital dentro do processo. Faço um apontamento também de que é importante que na contestação o reclamado, a reclamada deverá apresentar toda a matéria com a qual pretende se defender e suas provas. A contestação é dividida em tópicos. Existem subdivisões dentro da contestação. A primeira divisão, o primeiro tópico, é a defesa indireta do processo, chamada de preliminar ou preliminar geral, preliminares gerais. Nela, nós discutimos os pressupostos de validade do processo, com efeito dilatório ou peremptório, e essas preliminares vêm esculpidas no artigo 337. Então, aqui serão discutidos os requisitos de validade da ação. As preliminares ou objeções processuais são as matérias nas quais, se acolhidas, implicarão em extinção dos pedidos sem resolução do mérito, ou seja, faz coisa julgada formal, o que permite a repropositura da ação ou dos pedidos. Então, o 337 do CPC traz esse rol das preliminares gerais e determina que incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar a. Inexistência ou nulidade de citação, b. Incompetência absoluta e relativa, c. Incorreção no valor da causa, d. Inépcia da inicial, e. Perempção, que é a punição jurídica para quem usa incorretamente o direito de ação judicial, caso a parte autora de uma ação cause a extinção de um processo por abandono por 3 vezes, perderá o direito de demandar judicialmente aquele objeto. F. A litispendência, que ocorre quando 2 ações que possuem as mesmas partes, as mesmas causas e os mesmos pedidos são ajuizadas, fazendo com que existam 2 processos simultâneos sobre o mesmo tema. G. A coisa julgada, quando há o trânsito em julgado. H. Conexão, que é a relação de semelhança entre demandas. I. Incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. J. Convenção de arbitragem. K. Ausência de legitimidade ou interesse processual. L. Falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. E M. Indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.